Olá, turma, eu sou a professora Nádia Matos e venho conversar com vocês sobre a segunda unidade de ensino, que fala justamente sobre a educação indígena. Os índios, como os primeiros habitantes do Brasil, foram os mais sacrificados no período da colonização, né? Foram mortos, apanharam, foram vítimas de muita violência, né, física, dentre outras. E hoje em dia, nós temos aí a Fundação Nacional do Índio, que ela estabelece aí uma proteção, uma ajuda aos grupos indígenas, né, apesar de todas as necessidades, né, que se conservam aí. Os professores que atuavam nessas unidades de ensino eram capacitados para alfabetizar somente em português. Por quê? Porque nas próprias tribos, nas próprias aldeias, existem os professores, né? Ou existiram também antes. Antes também existia. Os professores para fazer essa alfabetização aí. Mas essa visão assim, né, das comunidades indígenas acabou enfraquecendo, né? E o desaparecimento do idioma deles veio a calhar. Então, o que há, na verdade, hoje é a língua nativa, que é a língua portuguesa, com algumas reservas, né, da memória dos próprios índios que ainda podem falar suas próprias línguas. Com essa nova Constituição hoje, né, nova que nós chamamos, mas é antiga, é de 1988, não houve nenhuma reformulação, o esforço para que se passasse a reconhecer os índios, né, numa organização social de costumes, lendas e tradições, está no artigo 231, como direito à educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue, para que possa se aproveitar o que ainda se sabe sobre a linguagem dos índios e mais a língua portuguesa. A Lei de Diretrizes e Bases, então, ela avança, né, tentando aí permanecer, né, no seu artigo 70, por exemplo, que os sistemas de ensino tenham provimento da educação intercultural das comunidades indígenas, né, desenvolvendo programas integrados de pesquisa. Então, nós temos também bolsa de estudo para os índios hoje no Brasil, né? Muitos vêm das suas aldeias para estudar, tem muitos que se formam em professores para voltar para suas aldeias e ministrar suas aulas, né? E o certo hoje para nós, nos tempos de hoje, é proporcionar aos índios e às comunidades e aos povos a recuperação de suas memórias históricas e a reafirmação de sua identidade, né, étnica e a valorização das linguagens e das ciências. Garantir aos índios e suas comunidades, né, acesso à informação e aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. Esse é o principal objetivo da nossa Constituição hoje. Podemos dizer que desde a segunda fase, né, das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul até o final da década de 80, as experiências de educação escolar para o povo indígena estavam orientadas por processos de catequização. Ou seja, os índios também não eram católicos, né? Mas precisavam ser catequizados, primeiro porque os jesuítas assim o desejavam. Então, os jesuítas achavam que essa seria, né, a forma correta, né, de educar os índios, né? Os missionários jesuítas da época, essa seria a forma correta de estar tratando com os índios, sabendo-se que os índios tinham suas próprias crenças, suas próprias culturas e que realmente essa identidade católica não fazia parte da sua vivência, né? Da vivência indígena. Então, depois dessa promulgação da Constituição Federal de 1988, que está em vigor até hoje, né, o governo federal então decretou
essa responsabilidade da FUNAI e do MEC, do Ministério da Educação, para que possa, então, apontar mudanças de paradigma na concepção da educação indígena e nessa escolarização também, e garantir às comunidades indígenas uma educação escolar básica de qualidade, laica e diferenciada, né, que respeite e fortaleça seus costumes, tradições, lendas, línguas, processos próprios de aprendizagem e reconheça suas organizações sociais, né? Garantir ao índio, né, o acesso e o conhecimento ao domínio e códigos da sociedade nacional, dentre outras garantias. Podemos dizer, né, sobre diretores indígenas, que existe uma lei de 1995 de uma gestão aí democrática, né, do Rio Grande do Sul, das escolas públicas do Rio Grande do Sul, e nessa conjunção da lei fala-se de comunidades indígenas com finalidade de buscar um processo que se respeitasse essa cultura e esse tipo de escolha. Só que muitas vezes as comunidades indígenas elas não estão diretamente interessadas naquilo que os homens civilizados, né, da nossa sociedade pensam que é bom para eles. Então esse processo fica acompanhado pelo Ministério Público para que as discussões sejam registradas, né, a fim de facilitar aí essa negociação. E essa dinâmica de escolha dos diretores, né, das escolas indígenas vem fortalecendo até de certo modo, né, essa forma de valorizar esse tipo de ensino. E toda a comunidade do entorno ela também pode participar aí dessa escolha. Então, além do MEC, os índios também ainda têm condições ainda de opinar, né? Essa formação de professores também passou a se organizar cursos de capacitação, né, nas escolas. A FUNAI, junto à FUNAI, passou a organizar, e a Universidade também de Passo Fundo, dentre outras, se organizou para também dar acesso e permanência a essas pessoas que queriam se formar em professores para essas escolas indígenas. Então, as escolas indígenas, elas existem, né? Enfim, a escola indígena urbana, né? Sempre pensamos que as questões indígenas elas eram voltadas apenas para áreas demarcadas de conflitos, né? Para aldeias distantes dos centros, mas existe a presença muito forte, né? No meio urbano também de índios. E, segundo a história, né, de gaúchos aí, a presença das comunidades indígenas na cidade de Porto Alegre existe há bastante tempo, né, e são intensamente, assim, é um desafio para o poder público poder valorizar essa cultura nesse meio urbano, né? Infelizmente, o que se percebe ao longo do tempo é que a comunidade indígena foi sendo recebida e tratada com certo desprezo. E o que isso vem acarretando é que a história brasileira, em relação aos primeiros habitantes, ela vem sendo, na verdade, menos valorizada, né, a fim de tratar os índios como, basicamente, pessoas da mesma sociedade como nós. Então, a partir dessas conquistas, né, da Constituição Federal de 1988, nós tivemos uma forte concentração, né, dessas comunidades, elaboração de algumas propostas pedagógicas que ampliam, né, a busca do respeito e as especificidades, né, da população indígena em áreas rural do estado e também urbana, né, e a proposta de uma reflexão e atendimento diferenciado, né, para a consolidação assim definitiva, né, desse processo relacionado a essa população indígena. Bem, ainda existe, né, para nós ainda uma polêmica aí relacionada ao ensino religioso
que é a nossa LDB, né? 9.394 de 96, vem nos mostrando que existe uma disputa legal entre a Igreja Católica, né, do Estado em seu momento, né, durante a proclamação da República daquela época. Só que isso ainda vem repercutindo, né, nessa nossa sociedade. Por quê? Porque hoje, para que nós tenhamos realmente um Estado laico, é necessário várias alternativas e vários projetos para que as pessoas possam se respeitar. E nós sabemos disso, né? Pelo que a gente assiste na televisão, como que é difícil essa questão aí desse pluralismo, né, da nossa sociedade em relação à religião. Então, para que haja essa democracia e que a defesa da igualdade de todos os cidadãos perante a lei, né, e tudo isso, nós estamos tentando, né, fazer com que as pessoas se respeitem, né, umas às outras, sem causar danos com relação à intolerância religiosa, né? Segundo os defensores da inclusão do ensino religioso nos currículos escolares, parece indiscutível que o Estado deve promover uma educação completa e integral. Por quê? Porque ele ainda não pode abrir mão de tocar em nenhuma questão que afete a existência humana. Então, a educação é a base da vida real, que ajudaria a aprender a viver melhor. Então, isso quer dizer que nós podemos falar, sim, sobre coerência, harmonia, equilíbrio, beleza, sobre alegria, gosto de viver, né? Para pensar numa vida mais feliz, mas jamais poderíamos, numa aula de religião, apresentar algum tipo de tendência, né, religiosa. E é a formação do cidadão, então, para os valores humanos, né, existentes para uma vida sadia. Então, vai se falar sobre isso, harmonia, equilíbrio, beleza. É uma reflexão, né, sobre o que a religião pode nos trazer, mas sem dizer qual é a religião que é a melhor. Afinal de contas, todos têm família e todos têm uma identidade, uma formação, uma base aí. Então, a inclusão do ensino religioso como disciplina deve obrigatoriamente assegurar o respeito e a diversidade religiosa, né, e facultar aos que desejam, né, a presença na sala de aula para realizar essa reflexão. O tema da LDB, no seu artigo 33, sobre ensino religioso, ele é de matrícula facultativa, ou seja, o nosso aluno vai receber essa aula se seus pais autorizarem ou se ele, maior de idade, assinalar que deseja ter essa aula de religião. Então, ela não é uma aula, né, não é um ensinamento para o aluno a ser promovido ou não ser promovido, né? Ela é facultativa porque o aluno pode optar em ter esse tipo de assunto no seu currículo ou não. Mas, ao mesmo tempo, existe as dominações religiosas e muitos profissionais acabam aproveitando esse espaço para pregar o que ele acredita que seja certo. Mas a LDB, ela diz, da forma como a LDB trata o ensino religioso nas escolas públicas, fica patente, né, que não se trata de forma alguma fazer uma religião específica, mas construir uma reflexão sobre a espiritualidade, né, que envolve, né, a vida cotidiana de cada pessoa. Então, para que esses objetivos sejam alcançados, com uma visão assim de pluralidade culturada nessa nossa Constituição Federal, nós precisamos então realizar um processo, né, de respeito, né, ministrados justamente e debatidos por estudantes, por pais, pela sociedade de uma forma em geral, que de repente pode haver aí um consenso, né, sobre a questão desse ensino religioso que se torna facultativo, ou então que ele, na verdade, não exista, que cada um vá buscar a sua religião aonde achar que deve, né,
em locais determinados para religiosidade. Então fica a critério, mas que de qualquer maneira seria as aulas de religião giraria em torno de juízo de valores, valores humanos, valores éticos, valores, né, sociais e de comportamento humano mesmo, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula e qualquer dúvida é só me chamar, ok? Pelo nosso canal aí, né? De Fale com o Professor Tutor, pelas mensagens, e é isso. Então a gente se vê na próxima, ok? Um abraço.